Cara, antes do vídeo começar, eu peço humildemente que você hype ele. Bom, é isso, então vamos começar. Criptozoologia, como eu amo esse termo. Já imaginou estar caminhando em meio às ruas durante a noite e dar de cara com isso aqui? Calma, não se assuste, pois isso é um criptídeo. De forma bastante resumida, criaturas criptídicas são aqueles seres que as pessoas afirmam de pé junto que supostamente viram, mas não existe nenhuma prova concreta ou vestígio de que eles de fato existem. Ótimos exemplos para que qualquer pessoa possa entender. Lembra aí do ET de Virgínia? Aquele fatídico caso norte-americano que na cidade de Virgínia Ocidental teriam supostamente surgido aparições de seres extraterrestres. Mas sem provas sobre o caso, e só um monte de teorias e relatos de uma suposta criatura. E cara, o ET de Virgínia descreve muito bem o termo criptozoologia, mas sabe outra criatura que se encaixa muito bem nesse termo? A criatura O-28. A criatura O-28 é um dos casos mais enigmáticos de monstros marinhos registrados em plena Primeira Guerra Mundial. Em 30 de julho de 1915, o submarino alemão O-28 lançou-se sobre o navio britânico Iberiano no Atlântico do Norte. Logo após a explosão, os destroços foram lançados para fora da água, e junto deles surgiu uma criatura colossal, vista claramente pelo comandante Freyr e seus outros 6 oficiais que estavam ali presentes. Eles descreveram o animal como semelhante a um crocodilo aquático, com cerca de 18 metros, com 4 grandes patas palmadas, cauda longa e uma cabeça afilada. A criatura se contorceu entre os destroços por alguns segundos, antes de simplesmente desaparecer no mar. Apesar da ausência de fotos, o relato ganhou força porque veio diretamente de um capitão naval, homens treinados para naturalmente não inventar coisas. Isso principalmente em um registro da Primeira Guerra Mundial. As teorias sobre o que aquilo seria variam entre os fósseis vivos. Alguns até os comparam com plesiosauros ou mosassauros, que é bastante improvável por ser seres de uma era mais pré-histórica. Algumas hipóteses citam que o animal poderia ter sido transportado secretamente no navio e lançado ao mar pela explosão. Infelizmente, nada foi confirmado, e o navio Iberan descansa no fundo do Atlântico nos dias de hoje. Todas as testemunhas do caso já estão falecidas, restando apenas só o mistério que nos atormenta até os dias de hoje. Bom, até esse ponto acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar, mas para ficar bem mais claro, no vídeo de hoje a gente vai explorar mais aprofundadamente o iceberg da criptozoologia, e dessa vez a partir da camada 3, que foi onde a gente parou no último vídeo. E também camada essa que já se trata de uma parte bem mais funda do iceberg, onde se encontram as criaturas mais estranhas e menos conhecidas. E só para aproveitar o momento, eu quero te pedir para que se inscreva no canal, que esses vídeos de iceberg mais aprofundado dão um belo trabalho. E eu sempre tenho postado com bastante frequência esse tipo de conteúdo por aqui. Então se você gosta de vídeos de iceberg, já fica aí a dica. Só para deixar bem claro, raramente eu peço inscrição. Só que dessa vez estamos bem perto de chegar em 10k de inscritos, então digamos que isso é um caso à parte. Mas enfim, sem mais delongas, vamos continuar. Pensacola Sea Monster. O monstro marinho de Pensacola é descrito como uma criatura semelhante a um plesiosauro, avistado entre 24 de março de 1962, na costa da Flórida. O suposto relato veio de Edward Brian McClary,
que afirmou ter vivido uma noite aterrorizante enquanto mergulhava com seus 4 amigos perto do navio naufragado USS Massachusetts. Segundo McClary, uma tempestade o surpreendeu, afastando então o grupo da costa. Durante a noite, uma densa neblina tomou conta do mar. Em meio a ela, surgiu uma criatura aterrorizante. Descrito com um pescoço longo de quase 4 metros, uma pele verde amarronzada e uma cabeça semelhante à de uma tartaruga marinha, mas com dentes afiados e olhos verdes brilhantes. A criatura teria atacado um a um de seus companheiros, deixando McClary como o único sobrevivente para contar a história. E ele teria passado a noite agarrado aos destroços do navio até o amanhecer. O sumiço de seus amigos foram registrados como um afogamento, e a guarda costeira não encontrou nenhum sinal de animal estranho. Muitas pessoas consideraram essa história apenas uma invenção e um suposto exagero, e que ela teria sido inspirada mais em filmes de terror do que em registros confiáveis. Dick Charney. O Dick Charney é uma criatura lendária das Bahamas, especialmente associado às ilhas de Andros. Ele é descrito como semelhante a uma coruja. Ele teria cerca de 90 centímetros de altura, um corpo peludo e plumado, 3 dedos em cada mão e pés, descrito como semelhante a uma coruja, e olhos vermelhos brilhantes. Essa criatura é um pouco mais diferente das que já citamos aqui. Ela tá mais para algo simbólico e folclórico do que algo real. Segundo a lenda, cruzar o caminho com o Dick Charney poderia mudar o destino de uma pessoa. Tratá-lo bem irá lhe trazer sorte, mas o ofendê-lo lhe dará azar e dificuldades. Como eu disse, ele já é uma criatura mais puxada para um lado folclórico. Só que os pesquisadores acreditam que a lenda poderia ter origem de um animal mais real, como por exemplo a Titon Pollens, uma coruja gigante sem a capacidade de voar. E ela é especialmente nativa de Andros, apesar dela já estar extinta. A suposta coruja teria cerca de 1 metro de altura, e ela se encaixa perfeitamente nas descrições dadas pelas testemunhas. Certa parte da população dessa espécie pode ter sobrevivido por mais tempo do que os registros indicam, o que explicaria relatos mais modernos sobre essa criatura. Paul Giant. Paul Giant é uma criatura misteriosa da Índia. Ele é conhecido pelo nome que significa o gato que vai e vem com a névoa. Ele também é chamado pelo nome Niladiri Cheruvan. A criatura costuma ser descrita como um animal furtivo que vive nas regiões montanhosas, sempre próximas a Kerala e Tamil Nadu. Cara, eu realmente não sei se eu tô falando esses nomes certos, mas a criatura foi avistada por tribos locais e, vez ou outra, por fotógrafos que exploravam as pastagens de altas altitudes. As testemunhas que o viram o descrevem como um ser grande, uma cauda longa, pelagem cinza e escura e orelhas arredondadas. À distância, ele lembra um pouco um leopardo, mas quando se é visto de mais perto, revela alguns traços diferentes. Um focinho mais comprido, um corpo felino e movimentos mais ágeis. Algumas histórias dizem que ele é um pouco mais longo que um cão comum. Ele possui uma aparência meio híbrida entre um cachorro e um felino. Alguns pesquisadores sugerem que o Paul Giant seja apenas uma variação de leopardo indiano, cuja pelagem pode se modificar, assim como costuma ocorrer nas panteras negras. Já por outro lado, o biólogo Didio Thomas defende que se trata de uma espécie própria, porém extremamente rara e difícil de registrar. Espécie essa que ficou conhecida como cão-leopardo. O próprio biólogo afirma que o animal teria hábitos noturnos. Ele faria grandes deslocamentos e tem uma forma peculiar de caçar. Ele imita o latido de um cão para atrair cães desavisados, que posteriormente se tornariam as suas presas. E bom, como última criatura dessa camada, White River Monster, traduzido como o monstro do Rio Branco, também chamado somente de White. É uma lenda aquática que assombra as águas de White River, em Arkansas. O primeiro registro oficial veio no ano de 1915, quando um fazendeiro afirmou ter visto uma criatura cinzenta tão larga quanto um próprio carro. Não satisfeito com isso,
Ele era do comprimento de até 3 carros. Porém, esse não é um caso isolado. Relatos mais antigos dizem que estranhos encontros já aconteciam desde a Guerra Civil na América. Nos anos de 1970, a criatura voltou a ser palco de notícias. Algumas testemunhas falaram de um corpo cinzento com chifres na testa. Já outros citavam ter visto um dorso cheio de espinhos. Além disso, foram relatados pegadas enormes, sons estranhos vindos da água e marca de 3 a 5 dedos ainda alimentaram ainda mais esse suposto mistério. Alguns acreditam que o White seja apenas um peixe de grande porte não identificado. Outros, como o próprio criptozoologista Royal Michael, sugere que poderia ser um elefante marinho perdido que subiu ao rio Mississippi. Algumas hipóteses mais ousadas citam um Shinfactinius, uma espécie de peixe pré-histórico gigante. E bom, algumas pessoas teorizaram que esse suposto peixe teria voltado das profundezas marinhas da extinção. Cara, a fama da criatura cresceu tanto que o mito do White chegou a aparecer na TV. Isso lá no programa do Lost Tapes do Animal Planet, que já é bastante famoso por sempre fazer documentários de animais naturais. Seja uma criatura pré-histórica, um peixe desconhecido ou apenas história de pescador, o monstro do Rio Branco continua sendo parte do folclore de Arkansas, vez ou outra emergindo das águas, deixando de ser uma lenda e então tornando-se uma realidade. Batsquash. O Batsquash é um dos criptídeos mais estranhos já relatados nos Estados Unidos. Ele surgiu nos anos de 1980, logo após a erupção do Monte Santa Helena em Washington. A criatura é descrita como um primata alado, com olhos amarelos, pelo azul, dentes afiados e asas de até 15 metros de envergadura. Alguns dizem que ele chega a ter até 2,7 metros de altura e consegue interferir em motores de avião. Um dos relatos mais famosos aconteceu no ano de 1994, quando Brian Canfield disse que sua caminhonete simplesmente parou de funcionar, e diante dele pousou um ser gigantesco, uma criatura humanoide coberto por pelos e com uma enorme asa de morcego. Anos depois, novas testemunhas surgiram. Alguns exorcistas que estavam na região viram uma suposta criatura saindo de fendas nas montanhas. E há relato de estudantes que acabaram observando sombras colossais cruzando o céu. Apesar de todas as histórias, nenhuma prova sólida nunca foi registrada. Algumas pessoas associam o Batsquash com outros criptídeos alados, como por exemplo o Ahou da Indonésia, ou até outros seres descritos como demônios alados nas regiões da Europa. O Mock é uma criatura misteriosa que ganhou fama na internet depois de ser flagrado em uma das imagens do carro do Google Street View, mais especificamente na Colômbia Britânica, lá no Canadá. A descoberta foi feita por um usuário do Reddit que notou uma figura estranha e incomum correndo atrás do carro do Google. A imagem posteriormente acabou viralizando, e várias teorias e interpretações começaram a surgir. A descrição mais popular descreve um ser corredor sem braços, com um corpo alongado e um rosto que lembra o de uma salamandra. Alguns acreditam que poderia ser apenas um erro de captura da câmera, mas a aparência bizarra fez com que a criatura fosse tratada como um criptídeo. Mesmo a falta de provas além daquela foto, o Mock se tornou um exemplo clássico de registros digitais que podem alimentar o imaginário moderno. Uma simples captura feita pelo Google literalmente virou uma lenda urbana. E bom, junto a essa lenda, mais um criptídeo para nossa lista. Pássaro da ilha de Goodenough. Em uma ilha vulcânica da Nova Guiné,
Existem relatos de uma ave misteriosa que habita as florestas tropicais de altas altitudes. Sua primeira menção surgiu no ano de 1953, quando um membro da expedição liderada pelo botânico australiano Leonardo Braz descreveu uma ave meio incomum. A criatura teria um corpo oval, um bico longo e fino, plumagem negra, uma cauda longa e o tamanho aproximadamente de um pequeno corvo. Seu chamado, segundo ele, era um grito curto e explosivo, que seria inconfundível naqueles silêncios das montanhas. Décadas depois, no ano de 1975, o zoólogo James Manzier também afirmou ter visto um grupo dessas aves na copa da floresta, lá no monte de Oyama-da-wa, o ponto mais alto dessa ilha. Esses novos avistamentos fortaleceu a ideia de que poderia se tratar de uma espécie até então ainda não catalogada, registrada especialmente naquele ambiente isolado e difícil de se explorar. Alguns especialistas acreditam que o suposto pássaro seja na verdade apenas um corvo-paraíso, identificado de forma errônea. Entretanto, embora essas aves compartilhem semelhanças leves, ela não possui um corpo oval e nem um bico fino relatado pelas testemunhas, e muito menos o som de chamado estridente e explosivo descrito. Assim, o pássaro da ilha de Golden Nugget permanece em um território nebuloso entre a biologia e o mistério. E ele, até os dias de hoje, ainda alimenta lendas sobre criaturas ainda mais estranhas escondidas nas florestas da Oceania. E cara, última criatura dessa lista, e cá entre nós, eu sofri pra encontrar a imagem disso aqui. Na década de 1890, o explorador argentino Ramon Lista afirmou ter visto uma criatura enorme e peluda na cidade de Santa Cruz. Ele descreveu o animal como parecido com um pangolim, com pelos cinzas avermelhados cobrindo o corpo inteiro. E ele cita que aquilo era diferente de qualquer coisa que até então ele já tinha visto. O naturalista Florentino Ameirino acreditou que Lista havia encontrado uma preguiça gigante, que estava então ainda viva, e posteriormente nomeou a criatura como Nomelidon listae. Os povos indígenas Tehuelche também contavam histórias de uma criatura um pouco parecida, chamada Iemiche, o que posteriormente serviu para alimentar as especulações. Mais tarde, ossos, pelos e estercos foram encontrados na caverna do Milodon. Posteriormente, sugeriram que a criatura poderia já ter sido extinta, e as datações do carbono revelou que os restos tinham cerca de 10 mil anos. O que, cara, eles levaram em conta que seria muito antigo para um animal ainda ser vivo até os dias de hoje. Acredita-se que a história do Iemit e da preguiça viva seja resultado de uma memória popular ou de uma interpretação errônea da criatura vista por Lista. Mas mesmo sem provas de que a criatura realmente estivesse viva, a lenda da preguiça gigante permanece como um dos relatos mais famosos dentro da criptozoologia, e a caverna do suposto Milodon se tornou um monumento nacional na região do Chile. Mas, bom, meus caros, criptídeos não são mais novidade pra gente, e eu poderia literalmente passar o dia inteiro falando. Mas por agora eu vou estar fechando esse nosso iceberg, te lembrando que se você ainda não deixou o like, deixa um like aí e ajuda hypando o vídeo. Por hora eu vou ficando por aqui, te vejo na semana que vem. Um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.